Boa noite, meus irmãos. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje do nosso canal Teologia, Ensino da Teologia Católica. Hoje nós vamos gravar um vídeo muito especial, sobre o Natal. Essa data tão importante, essa festa cristã, junto com a Páscoa, é considerada como a maior festa do cristianismo. Então, nós vamos explicar a origem do Natal, por que nós celebramos o Natal nesta data, 25 de dezembro, e qual a importância desta festa, que muita gente não entende, não compreende. Tá? Por isso a gente vive tão mal, muitas pessoas vivem o Natal tão mal, ou então, vamos dizer assim, não gostam do Natal, Eu já ouvi muitas pessoas me falarem, eu não gosto do Natal, eu me sinto triste no Natal. Por quê? Porque não conhecem o verdadeiro sentido do Natal e dos símbolos natalinos, tá? Então, hoje nós vamos poder explicar a origem e a importância dessa festa muito importante para o cristianismo, tá bom? Vamos só começar rezando, pedindo a Deus que nos ilumine mais este vídeo, que a gente possa estar aí esclarecendo talvez as dúvidas de muitos católicos, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão também de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, aquela que teve a honra de receber o Messias no seu ventre e também de poder cuidar dele durante 30 anos. Jesus só saiu do lado de Nossa Senhora mesmo para poder assumir a sua missão de Messias, Então, vamos pedir também a intercessão dela para que ela também nos ensine, a que a gente possa amar muito mais a esse Jesus que veio no Natal para nos salvar, Então, é o que nós vamos ver na aula de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, gente, boa noite mais uma vez a todos aqueles que me acompanham no canal, tá? E hoje nós celebramos uma festa, no mundo inteiro, nós cristãos. Ela é uma festa, que a maioria, está comemorando. Então, mas muita gente não sabe a verdadeira história, desse acontecimento tão grandioso para o cristianismo. Então, eu vou primeiro explicar o que é o Natal, a origem do Natal, tá? E depois eu vou colocar alguns símbolos do Natal e também por que o Natal é dia 25 de dezembro, por que a igreja escolheu esse dia para celebrar o nascimento de Jesus, tá bom? Mas primeiro, vamos para a questão teológica, tá? Vamos para o mais importante, vamos dizer assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu falei no começo, muita gente pensa que o Natal é comércio, Natal é dar presente,
que Natal é comer, beber e várias passear, não é? É igual na Semana Santa também. Muita gente que pensa que por quê? Porque o Natal, eu estou falando isso por quê? Porque o Natal está ligado com a Páscoa. Tá? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Elas são duas festas que se completam, vamos dizer assim, né? Começa no Natal e depois, né, continua, vamos dizer assim, que se completa com a Páscoa, né? E muita gente não vive esse tempo bem vivido, né? Muita gente acha que isso é para viajar, para passear, para ir para a praia, se divertir, entendeu? Não que isso seja errado, né? Desde que você lembre qual é o verdadeiro sentido do Natal e da Páscoa, não vejo problema, entendeu? Eu, particularmente, gosto de participar na igreja, né? Ou quem não vai à igreja, pelo menos em casa, com a família, não é? Porque eu penso que essas festas, assim, não é para, né, vamos dizer assim, para ir para o mundão, vamos dizer assim. Né? Eu penso que para a gente, é uma festa mais de reflexão, para a gente refletir a nossa vida. Né? Por quê? Porque eu vou explicar daqui a pouco. Né? Um Deus desceu do céu, né, para habitar no meio de nós no Natal e depois na Páscoa para nos dar a vida, para morrer por amor a cada um de nós. Né? Então, quer dizer, e a gente às vezes nem lembra de Jesus no Natal e nem na Páscoa. Né? Hoje eu vou ficar só no Natal, quando chegar a Páscoa eu vou fazer um vídeo sobre a Páscoa. Então, falando sobre o Natal, igual eu falei no começo, muita gente se preocupa muito, né? É com o amigo oculto, é com a ceia, não é? Mas e Jesus? E o aniversariante? Né? Que é o principal, tem gente que nem lembra. Por isso que muita gente, eu não gosto do Natal. Não vai gostar mesmo, se você nem lembra que Jesus veio por você, né? Jesus se encarnou como um homem, não é? Por amor a você, então você vai ficar triste mesmo. Agora, por quê? Porque às vezes você não tem um dinheiro, né, para poder comprar o que você queria comprar, às vezes você não tem nem pessoas para poder ir, para poder celebrar junto, vamos dizer assim, né? Porque Natal é tempo de você estar em família. Primeiro você deve ir à igreja, né? O católico praticante, ele deve ir à igreja, não é? No dia 24 à noite ou no dia 25, né? E depois ele deve celebrar com a sua família, sempre lembrando, né, como eu já falei, que o Natal é Jesus, né? O Natal, você pode sim confraternizar com a sua família, não tem nada contra isso. Agora, não esquecer que o Natal é o nascimento de Jesus. E por que, né, que Jesus veio é o que nós vamos explicar aqui hoje. E muitas vezes o Papai Noel tem mais fama do que Jesus. Não que o Papai Noel seja ruim, seja errado. Também, gente, a gente não pode ser 8 e 80. Infelizmente, as pessoas têm essa mania, né? Ou valorizam demais ou valorizam de menos. Não, o Papai Noel não presta, entendeu? Porque ocupa o lugar de Jesus. Se ele está ocupando o lugar de Jesus, não é culpa do Papai Noel. A culpa é nossa. O Papai Noel tem que saber o lugar dele. Não quer dizer que seja errado você ter um Papai Noel lá de brinquedo na sua casa, entendeu? Ou você fazer uma caridade, porque esse é o verdadeiro espírito do Papai Noel que eu vou falar daqui a pouco. Da onde que é inspirado o Papai Noel? Então não é errado você fazer a sua árvore de Natal, né? Você fazer o seu presépio, você comprar até o seu presente, fazer o seu amigo oculto. Não estou falando que isso seja errado, gente. Não estou dizendo isso. Só que isso não pode ser o principal, entendeu? O principal tem que ser Jesus. Entendeu? Não adianta nada você fazer aquela mega festa e você não lembrar que é o nascimento de Jesus. E por que que Jesus nasceu? Né? Por quê? Para quê? Qual é o significado do nascimento de Jesus? Então, isso é o mais importante. Agora, se você já fez a sua parte, já foi na sua missa, né? Aquele que é católico praticante, não é? Depois você pode, sem problema nenhum, confraternizar com a sua família dentro de um equilíbrio, né, gente? Também você não vai também chutar o balde, ficar bêbado, né? Lembrando, né, que a Sagrada Escritura diz que, né, não é pecado você tomar sua cerveja, você fazer sua refeição, mas também dentro do limite, né? Embriaguez, sim, é pecado. Gula, sim, é pecado. Comer não é pecado, mas comer demais é pecado, né? Então, tudo isso a gente tem que ir com calma. Não é porque é Natal, que é festa também, você vai se exagerar. Lembre que você é cristão. O cristão tem que ser sempre no limite, vamos dizer assim.
Nem de mais e nem de menos. Tem que ter um equilíbrio, tá bom? Então, vamos explicar, então, por que do Natal. Por que nós celebramos o Natal? Tá? O Natal é uma festa, vamos dizer assim, que ficou popular com esse nome, né? De Natal. Natal quer dizer nascimento, vamos dizer assim. Mas a verdadeira, teologicamente, o verdadeiro nome do Natal é a encarnação do Verbo. Tá? O que quer dizer isso na teologia? Né? Encarnação quer dizer Deus, o verbo quer dizer a palavra de Deus. Nós estamos falando de Jesus, da segunda pessoa da Trindade, não é? Que se encarnou como homem, tá? Sem deixar de ser Deus. Nós sabemos que Jesus tem duas naturezas, tá? Ele tem a natureza divina, ou seja, ele é Deus, tá? Ele faz parte da Trindade, junto com o Pai e com o Espírito Santo. E ele também é homem, tá? Ele se encarnou como homem, tá? Por quê e para quê? Por que Deus teve que se encarnar como homem? É isso que eu quero explicar hoje, tá? Para a gente entender a importância do Natal. Não é uma festa comum e qualquer, não. Tem um sentido muito profundo, gente. Então, por que o Filho de Deus, né, o próprio Deus, teve que se encarnar como homem, tá? E que nós celebramos no Natal? Aí a gente tem que voltar lá no começo do mundo, lá no casal, lá em Adão e Eva. Todos nós aqui conhecemos a história de Adão e Eva, não é verdade? Eles foram criados por Deus, não é? Lá foram colocados lá no paraíso, que a Bíblia chama de Éden, o jardim do Éden, não é? Foram criados numa harmonia com Deus muito grande, não é? Tanto que eles ali conversavam com Deus ali, viviam até nus e não tinham vergonha de Deus, não é? Então, a gente vê tudo ali no Gênesis 1 e Gênesis 2, não é? O que aconteceu no Gênesis 3? Influenciados pelo demônio, não é? Ali representados pela serpente. Lógico que o demônio não é uma serpente, o demônio é um espírito, mas ali, simbolicamente, vamos dizer assim, o demônio ali representado por aquela serpente, né, ele fez com que Adão e Eva pecassem contra Deus, que nós chamamos de pecado original, é um pecado de desobediência a Deus, não é? Na qual, né, eles perderam aquela comunhão com Deus a ponto de serem expulsos do paraíso, nós vemos lá no Gênesis 3, no finalzinho do Gênesis 3, e acarretaram aquela tristeza toda que a humanidade toda passou a sofrer, né? O pecado de Adão e Eva foi tão terrível, tão grave, que toda a natureza humana ficou prejudicada, né? Então o homem ele já não tem mais comunhão com Deus, o homem já não tem mais comunhão consigo mesmo e já não tem mais comunhão com as outras criaturas, né? Aí a gente vê, aí o pecado entra, aí desorganiza tudo. A gente vê lá Caim que mata Abel, o dilúvio, Torre de Babel, Sodoma e Gomorra, e até hoje, né, gente? A gente vê aí o pecado abundando, né? Essa abundância de pecado que a gente vê no mundo de hoje, né? Então, o que aconteceu? O homem perdeu esse contato com Deus a ponto dele se ter que colocar lá uma folha de figueira, né? Porque ele começou a ter vergonha de Deus, ele não tinha vergonha de Deus, ele passou a ter vergonha de Deus. Por quê? Ele já não tinha mais comunhão com Deus, a ponto dele não poder chamar nem mais a Deus de Pai, né? Você não vê no Antigo Testamento nenhuma pessoa se referindo a Deus como Pai. Por quê? Porque perderam isso, tá? Por que perderam? Porque foram desobedientes a Deus e foram expulsos da comunhão com Deus. Perderam o céu, ficaram escravos do demônio, tá? Então, o que aconteceu? O homem ele já não tinha mais acesso a Deus, entenderam? E aí, como é que vai se reparar isso, gente? Como vai reparar diante de Deus esse pecado tão grande? Ainda que o homem mais santo quisesse reparar, não tinha como. Não. A gente tiveram muitos homens santos no Antigo Testamento, né? Tivemos lá os patriarcas, tivemos Moisés, tivemos vários homens, vamos dizer assim, tementes a Deus, mas nenhum deles poderia, vamos dizer assim, pagar diante de Deus essa falta que o homem, né, lá no começo, Adão e Eva, cometeram diante de Deus. Por quê? Porque é uma falta de valor infinito, porque Deus é infinito.
Então, o pecado contra Deus é uma coisa que nenhum de nós consegue reparar. Entendeu? Imagine você dar um soco na cara do seu pai. Não é grave? E da sua mãe? É muito grave, né? A Bíblia fala honrar pai e mãe. Não é verdade? Por quê? Porque eles têm Você não deve dar soco na cara de ninguém, entendeu? Mas se você der na cara do seu pai e da sua mãe, o pecado é mais grave. Por quê? Porque eles te deram a vida, a autoridade deles sobre você é maior do que se você desse um soco numa pessoa comum. Se você bater no presidente da República, mesmo que você não goste dele, seja ele qual for, o pecado é muito maior. Por quê? Porque ele é o chefe da nação. Ele ele é uma autoridade. Você pode ser preso se você fizer isso. Não é verdade? Se você bater no Papa, você também pode ser preso, porque o Papa também é uma autoridade civil e religiosa, não é verdade? Você também pode ser preso. Lembra daquele homem que deu um tiro no Papa lá, São João Paulo II? Ele foi preso. E o Papa não mandou tirar ele de lá, não. O Papa foi lá, deu perdão a ele, mas falou, não precisa tirar ele daqui, não, ele tem que pagar. Né? Por quê? Porque ele feriu uma autoridade civil e religiosa. Então, o pecado é muito mais grave. E se você der um soco na cara de Deus? Deu para entender? O pecado não tem como reparar. Deus é infinito. A majestade de Deus é infinita. Então, quando o homem pecou contra Deus, é uma coisa que ninguém pode reparar. Ninguém, nenhum homem. Pode ser o mais santo que for. Como eu falei aqui, ninguém tem esse poder. Então, o que precisou acontecer para reparar esse pecado que foi do homem e da mulher, não foi? Foi o homem e a mulher que pecaram, não é verdade? Adão e Eva. Então, o que aconteceu? Aí vem o mistério do Natal, né? A encarnação do Verbo. Deus, não é? Teve que vir à Terra como homem para que ele mesmo, como homem, pudesse pagar essa dívida. Deu para entender? Jesus. Então, Jesus teve que vir como homem para poder pagar diante de Deus essa conta que era nossa. Por isso que Jesus morreu na cruz como homem. Agora, para ele morrer, ele precisou nascer, não é? Então, para isso, Deus escolheu uma mulher, né? Nossa Senhora, Maria, como a nova Eva, que eu já expliquei isso naquele vídeo da Imaculada. Por isso que nós chamamos Nossa Senhora de a nova Eva, tanto que Ave Maria, ave de trás para frente significa Eva. Então, assim como Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Então, o que Deus fez? Deus preparou aquela mulher para que dela nascesse o Messias e dali o Messias pudesse pagar diante de Deus, Jesus, né, aquela conta que era nossa. Entenderam por que Jesus teve que nascer? Qual a importância do Natal? Deus que se fez homem, para quê? Para pagar diante de Deus a conta que era minha e sua. Entendeu? Por isso a importância do Natal, né? A importância da gente celebrar o Natal. Deus que se fez homem por amor a cada um de nós, né? E tem vários textos bíblicos que falam isso, tá? Por exemplo, eu quero citar alguns textos bíblicos aqui para você entender essa questão, né, da encarnação do Verbo, entendeu? O primeiro texto que nós podemos ver é aquele texto de São João, capítulo 1, versículo 14, que diz, né, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É muito bonito esse versículo, né? Por quê? Porque lá no capítulo 1, no versículo 1, diz, o Verbo, quer dizer, né, Jesus, estava diante de Deus e o Verbo era Deus. Vê se vocês entendem. São João, capítulo 1, versículo 1. O Verbo, ou seja, Jesus, estava diante de Deus e o Verbo era Deus. Então, Jesus sempre existiu, estava junto de Deus, segunda pessoa da Trindade. Agora, o versículo 14. Esse Verbo que estava diante de Deus se fez carne e habitou no meio de nós. É o Natal. Então, Deus se fez carne, Deus se fez homem, assumiu a minha e a sua natureza. Gente, isso para Deus é uma humilhação. Por quê? Porque Deus é um espírito perfeito, entendeu? Deus é espírito, não erra, não peca. Então, o que Deus fez? Assumiu a nossa carne humana, estragada pelo pecado. Lógico que ele não teve pecado, diz a carta aos Hebreus. Jesus viveu tudo que a gente viveu, menos o pecado. Ou seja,
tudo aquilo que nós vivemos na nossa carne mortal, o Verbo também assumiu, viveu também. Menos o pecado, logicamente, porque Deus não pode pecar, não é? Então, isso para Deus foi uma humilhação, mas ele quis fazer por amor a cada um de nós. Então, deu para vocês entenderem que aquela pessoa divina que vivia com Deus agora assumiu um corpo. E assumiu um corpo no seio de quem? Da Virgem Maria. Olha aí a importância da Virgem Maria, que muita gente descarta também. Por isso que nós católicos temos um amor muito grande pela Virgem Maria, não é? Outra coisa, ele quis nascer numa família. Quando Jesus nasceu, ele não precisava nascer de uma família, mas ele quis nascer. Tá? Então, ele precisou de uma mãe, que é Maria, e também de um pai, que é São José. Por isso que o Natal também, a gente monta ali o presépio, ou seja, o menino Jesus com Maria e com José. Então, aí a importância do presépio, que começou lá com São Francisco de Assis, lá no século XII. Foi São Francisco que montou ali o primeiro presépio. Não é? Então é importante também a gente ter o nosso presépio, o menino Jesus na manjedoura, com Maria e com José. Né? A gente vê isso lá na Sagrada Escritura. Né? Tanto que José, quando quis abandonar Maria, o que o anjo falou para ele? Não, ela concebeu do Espírito Santo, né? E você vai dar o nome, né? O nome dele vai ser Jesus e você vai dar o nome. Tá? Ou seja, você vai ser o pai dele. Tá? Então São José é o pai de Jesus. Não é porque é o pai adotivo que ele não seja o pai de Jesus. Tanto que a Bíblia fala, José é pai de Jesus. Entendeu? Lógico que o pai dele é Deus, lógico. Entendeu? Mas humanamente, né, Jesus quis ter um pai, quis ter uma mãe. Então aí a importância da Sagrada Família, né? Jesus, Maria e José. Tanto que ele viveu com Maria e com José até os 30 anos. Só saiu de casa para poder realizar a sua missão, né, dos 30 aos 33. Mas até os 30 anos Jesus conviveu com Maria e com José lá em Nazaré, foi carpinteiro, né? A Bíblia fala isso, não é ele o filho do carpinteiro, não é ele o carpinteiro, então Jesus trabalhava como carpinteiro junto com São José, né? Só que São José morreu antes de Jesus, vamos dizer assim, assumir a sua missão, porque depois que Jesus começou a pregar, São José já não aparece mais, né? Então, ou seja, né, a tradição diz que São José já tinha morrido. Inclusive, morreu nos braços de Jesus. Por isso que São José é o padroeiro da boa morte. Por quê? Porque a tradição diz que ele morreu nos braços de Jesus. Né? E só Nossa Senhora depois, né, na missão de Jesus, dos 30 aos 33, é que ela acompanhou Jesus, tanto que ela estava ali aos pés da cruz, junto com Jesus. Né? Todos nós sabemos disso, quando Jesus morreu e entregou para São João. Todos nós sabemos disso. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25 a 27. Então, gente, para isso que Jesus veio, entendeu? Por isso que nós celebramos o Natal. Deus se fez homem, entendeu? Para quê? Para nos salvar, entendeu? E depois vai acontecer a Páscoa, que quando chegar a Páscoa nós vamos explicar a questão da Páscoa. Nós estamos agora no Natal. Então, esse texto de João nos ensina. Outro texto que fala do Natal, Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: na plenitude dos tempos, olha aí, na plenitude dos tempos, não é? Deus enviou seu filho nascido de mulher. Olha aí. Deu para vocês entenderem? Na plenitude dos tempos, ou seja, né, quando a história, né, zerou, né? Que a história zerou com Cristo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, não é assim? Tanto que a gente conta depois de Cristo, né, o ano 1, 2, 3 até hoje, né, e de para trás de Cristo, aí nós vamos contando o contrário, né? Então, quer dizer, menos 10, menos 20, por quê? Porque Cristo é o ano zero, marca o ano zero, o nascimento de Cristo, entendeu? Então, São Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Que mulher é essa? A Virgem Maria, a nova Eva, né? Por isso que Jesus chamava Maria de mulher. Muita gente pergunta, né? Por que Jesus não chamava Maria de mãe, mas chamava ela de mulher? Por causa disso. Porque ela é a mulher lá do Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, a mulher do Apocalipse, que fala lá capítulo 12, versículo 1, e também a mulher de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Ou seja, Jesus nascido de mulher. Essa mulher é quem? A Virgem Maria, tá? Então, por quê? Porque ela é a nova Eva, como eu já expliquei, como Jesus é o novo Adão. Então, agora sim, agora, né,
Deus nasceu como homem e ele pode pagar diante de Deus a justiça divina que nós perdemos. E agora o que acontece? Jesus novamente nos abre o céu, né? Agora sim, nós podemos inclusive chamar Deus de Pai. Inclusive Jesus ensina lá o Pai Nosso, né? Só que o Pai é nosso, tá, gente? Não é meu Pai. O católico nunca deve falar meu Pai, se referindo a Deus. Não, é Pai nosso. Então, Deus é Pai de todos, tá? Porque às vezes a gente é meio egoísta, né? Só quer pra gente, não é verdade? Então, não. Pai é nosso, Pai é de todos, né? Deus é Pai de todos, não é só o meu Pai. Então, a gente às vezes é meio egoísta. Então, quer dizer, então agora sim, eu posso chamar Deus de Pai, né? Por quê? Porque agora o Filho de Deus pagou diante de Deus, né, assumiu a nossa carne humana, né, para poder pagar diante de Deus a justiça divina. Tem um texto muito bom, muito interessante, que fala disso. Eu quero ler para vocês. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, tá? A minha Bíblia de Jerusalém. Tá? A carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 5, diz assim, olha só. Jesus falando para o Pai, antes de nascer, antes de se encarnar como homem, lá na Trindade. Nós sabemos, né, que a Trindade ela não se separa, não é? Então, olha só o que Jesus fala para o Pai antes dele se encarnar como homem, tá? Olha o que ele diz no versículo Hebreus, capítulo 10, versículo 5. O Messias, né, Jesus, diz assim para o Pai, que é Deus. Por isso, ao entrar no mundo, ele afirmou, olha aí, Jesus falando, tá? Tu quem? Deus, não quiseste sacrifício e oferenda. Tu, ou seja, Deus, porém, formaste-me um corpo. Olha que interessante. Jesus está falando para Deus que aqueles sacrifícios, aquelas oferendas do Antigo Testamento, é só uma simbologia, é só uma prefiguração, entendeu? Do verdadeiro sacrifício que o Cristo ia oferecer na cruz. Mas olha o que ele fala, né? Formaste-me um corpo, olha aí, né? Jesus falando para Deus, né? Que Deus formou para ele um corpo. Para quê? Para que Jesus pediu para Deus um corpo? Olha só, no versículo 6. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado, porque lá no Antigo Testamento se faziam muitos sacrifícios, né? Os judeus, né? Quando cometiam um pecado, para reparar esse pecado. Mas olha o que Jesus diz. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Versículo 7. Por isso eu digo, Jesus falando, eis-me aqui, Jesus se oferecendo ao Pai. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Olha, isso que é o mais importante. Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então, para que Jesus pediu a Deus um corpo? Para fazer a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Salvar a humanidade. Deu para vocês entenderem, gente, o que a carta aos Hebreus está ensinando? Que antes de se encarnar, Jesus pediu a Deus um corpo para que ele pudesse fazer a vontade de Deus e assumir no lugar de nós, né, aquele pecado lá de Adão e Eva para poder nos salvar. Viu até onde vai o amor de Deus por nós, o amor de Jesus por cada um de nós? E às vezes no Natal a gente nem lembra disso. A gente não lembra. A gente lembra, igual eu falei, né, dos presentes, né, do Papai Noel, do amigo oculto, da ceia, né? Mas de Jesus a gente não lembra. Mas olha que ingratidão para com aquele que pediu ao Pai, entendeu? Um corpo para fazer a vontade dele, que é vir aqui nos salvar. Porque, como eu falei antes, né, se Jesus não fizesse isso, nós estávamos todos aonde? No inferno. É isso mesmo. Nós todos estávamos cativos do demônio. Graças a Jesus, que se encarnou como homem, né? Por isso que é a chamada encarnação do Verbo, né? Deus se fez homem, agora sim. Deus nos livrou do demônio através do batismo, né? Aí apaga o pecado original e com a sua ascensão Jesus abriu o céu. Agora sim, nós podemos realmente chamar Deus de Pai e voltar àquela comunhão que nós tínhamos com Deus antes do pecado. Entenderam, gente, a importância do Natal? Tá? Então você nunca mais vai celebrar o Natal de uma forma diferente. Entendeu? E mesmo que você
não tenha nada para celebrar no Natal, assim, material para celebrar. Às vezes você não tem nem dinheiro para celebrar, mas você não vai ficar triste, porque você vai lembrar que um Deus se encarnou, nasceu nesse dia por amor a você, que depois na Páscoa vai dar a vida por você, entendeu? E que te ama com amor incondicional, do jeito que você é, entendeu? Mesmo que as pessoas não, né, às vezes você fica triste porque às vezes no Natal alguma pessoa não te amou, né? Ou você não tenha nem pessoas para celebrar com você. Vá para a igreja. É um conselho que eu te dou, né? Ah, eu não tenho ninguém para celebrar, eu sou sozinho. Vá para a igreja, lá você vai ver, lá você vai ter pessoas para celebrar com você e você vai celebrar com Jesus, né? Não que na sua casa Jesus não esteja presente, Jesus está presente em todas as partes, mas a igreja é ali onde você vai celebrar com os irmãos, né? Vamos dizer assim, em comunidade, você vai celebrar, você não vai se sentir sozinho. Ou se você tiver família, você pode celebrar primeiro na igreja e depois com a sua família. Entendeu? Então, esse é o sentido do Natal. Viu como que muda, né? Aí você vai celebrar o Natal muito melhor. Né? Aí você não vai esquecer do aniversariante e você depois vai poder celebrar com a sua família, igual eu falei, né? E fazer tudo aquilo que você quer fazer, desde que seja com moderação. Deu para entender? E por que o Natal é no dia 25 de dezembro? Muita gente pergunta. Né? Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro? Por que a Igreja Católica escolheu esse dia para celebrar o nascimento de Jesus? Primeiro, porque tinha que escolher uma data, não é verdade? Jesus nasceu, isso é histórico, não é verdade? Está provado pela Bíblia, pela tradição, pelos os fatos da história aí que Jesus existiu, já é provado, Jesus não é um mito. Né? Então, nós temos que celebrar o nascimento de Jesus, então teria que escolher esse um dia, né? Parte desse princípio. Agora, por que se escolheu 25 de dezembro, gente? Veja bem, a igreja ela não tem uma certeza 100% de que Jesus nasceu realmente no dia 25 de dezembro. Não temos essa certeza 100%, entendeu? Há teólogos que acreditam que sim, há teólogos que acreditam que não. É uma discussão que ainda não chegamos a um parecer final. Mas isso não é o mais importante, não é? Não é o mais importante saber se é ou se não é. O importante é que a igreja escolheu um dia para celebrar o nascimento de Jesus. Não tinha que celebrar? Entendeu? Então, o mais importante é isso, gente. A gente não ficar também questionando muito uma coisa que não tem muita importância. Se é, se não é, isso não é o mais importante. O mais importante é que a gente deve celebrar. A mesma coisa é a Páscoa e os outros e as outras festas também cristãs, não é? Isso não é o mais importante. Agora, por que a igreja escolheu essa data? Tem um motivo. Por quê? Veja, até o ano 313, né, a igreja era perseguida pelos romanos, pelo Império Romano, pelos imperadores romanos, que matavam os cristãos. Eu fiz um vídeo aqui recente sobre o martírio dos cristãos, né, que eram massacrados. Né? Nós tivemos vários mártires até o ano 313, entendeu? Então não se podia, nessa época não se podia fazer nenhuma festa, porque os cristãos eram mortos. Não se podia nem celebrar a missa, porque não tinha templo. Os templos foram construídos após o ano 313. Por quê? Por causa da perseguição e da matança aos cristãos. Então, onde que eram celebradas as missas e as festas? Nos cemitérios, nas catacumbas de Roma, escondido dos imperadores. Os cristãos celebravam escondidos, tanto que quando eles eram descobertos, eles eram mortos. Entendeu? Então, no ano 313, quando o imperador se converteu, Constantino, porque sua mãe, Santa Helena, já tinha se convertido, aí ele proibiu a matança aos cristãos, não é? Então, o que ele fez? Aí ele passou a cristianizar os romanos, os pagãos. O que é isso? Eles pegavam todas aquelas festas pagãs e colocavam uma festa cristã no lugar. E isso aconteceu com várias festas, né? Por exemplo, o Halloween, que era uma festa pagã, que a igreja transformou na festa de todos os santos, entendeu? Só que o Halloween é no dia 31 de outubro e a festa de todos os santos é no dia 1º de outubro, entendeu? Mas a igreja fez isso. E no dia 2 também, né, a igreja celebra o dia de finados, né? Para, vamos dizer assim, a gente lembrar aqueles que já morreram, né? Então, e também o Natal, a mesma coisa, entendeu? Por que o Natal ficou 25 de dezembro? Porque no dia 25 de dezembro, os pagãos celebravam a festa do deus Sol.
o Invictus, tá? Então, o imperador falou, não, nada disso, nós não vamos celebrar Deus Sol, coisa nenhuma, o Sol não é Deus, o Sol é uma criatura, entendeu? Então, nós vamos celebrar o verdadeiro Sol, e quem é o verdadeiro Sol? É Jesus. A Bíblia tem vários textos que falam isso. Eu sou a luz do mundo, né? Eu sou a luz da manhã, o sol da manhã, Apocalipse fala isso, né? A estrela da manhã, então quer dizer, porque o sol nasce, né, pela manhã, então quer dizer, então a igreja falou assim, não, nós não vamos celebrar esse Deus pagão, não, nós vamos celebrar o nascimento de Jesus nesse dia, porque o sol é Jesus, entendeu? Então ficou, então, para nós cristãos, como o nascimento de Jesus, o Natal, no dia 25 de dezembro. Então, a partir do ano 300 até hoje, a igreja celebra no dia 25 de dezembro. Se algum dia algum teólogo descobrir, não, Jesus nasceu nesse dia, a gente pode não celebrar mais no dia 25, mas eu acho muito difícil, porque hoje já tem teólogos achando que Jesus nasceu, né, se não no dia 25, perto do dia 25, tá? Por quê? Porque era um dia totalmente diferente, né? Aí eu não vou explicar aqui agora, porque vai gastar muito tempo, tá? É o dia que o Sol, né? Eu não sou, assim, astrônomo, eu não vou conseguir explicar aqui. Mas também tem um fenômeno meteorológico também, acho que o Sol está mais perto da Terra, não sei, alguma coisa assim, entendeu? Então é um dia diferente, tá? Lá no hemisfério norte, entendeu? Porque Jesus nasceu lá, no hemisfério norte, né? Então é um dia, vamos dizer místico, vamos dizer assim, o dia 25 de dezembro. Então, a igreja colocou o dia 25 de dezembro para a gente celebrar o nascimento de Jesus. Nada mais justo, né? Os cristãos iriam celebrar o Deus Sol. Lógico que não. O Sol não é Deus coisa nenhuma, entendeu? Os pagãos celebram isso, né? Acham que até, né, crê em negócio de astrologia e tudo mais, entendeu? Então é isso, por isso que o Natal é dia 25 de dezembro. Tá? E é fixo, né? Inclusive, a igreja, o ano litúrgico, né? Ele começa o quê? Com a Páscoa e também com o Natal. Só que o Natal é fixo e a Páscoa ela muda. A Páscoa já não é fixo. Aí eu já vou explicar, quando eu for falar sobre a Páscoa, eu vou explicar por que a Páscoa não é fixa como o Natal é fixo, entendeu? Mas tem um significado, também tem um motivo por quê, entendeu? Mas o importante é que a gente tem que celebrar. A gente tem que celebrar o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição, não tem? Então, quer dizer, a igreja tinha que escolher um dia e ela escolheu o dia 25 de dezembro, tá? E nesse finalzinho de vídeo eu quero explicar só alguns símbolos do Natal que muita gente tem dúvida, tá? Igual eu falei aqui, a questão do Papai Noel. Por que o Papai Noel? Gente, o Papai Noel, ele é baseado, né? Hoje virou comércio, né? A gente sabe disso, mas a verdadeira história do Papai Noel é muito bonita. O Papai Noel foi um santo da Igreja Católica, lá do começo da igreja, chamada São Nicolau, que era um bispo que no Natal ele, né, pegava e distribuía, né, presente para as crianças pobres, não é? Então ele celebrava a missa no Natal e depois ia para as ruas, não é, com aquelas pessoas que não tinham, né, não podiam celebrar o Natal, e ele dava presente para as pessoas, e por isso essa tradição do Papai Noel dar presentes para as crianças nesse dia, entendeu? Porque São Nicolau, né, ele fazia isso no Natal, tá bom? Então, olha como é que é bonito a verdadeira história do Papai Noel. Pena que hoje se virou comércio. O Papai Noel hoje ficou mais importante que Jesus, entendeu? Mas você não precisa de descartar o Papai Noel, não precisa. Entendeu? Por quê? Porque a verdadeira história dele é bonita. Você só não pode colocar ele acima de Jesus. Achar que ele é mais importante que Jesus. Nem São Nicolau não quer isso. Entendeu? Você deve lembrar do verdadeiro espírito do Papai Noel. E imitar o que ele fez. Se você puder, sim. Né? Igual a igreja faz, né? No Natal, né? Doar um brinquedo para aquela criança que não tem. Ou doar um alimento para aquela família que não tem um alimento no Natal. Porque você, às vezes, tem fartura na sua casa, e aquele que não tem? Então você pode fazer como São Nicolau fazia, ou dar um presente para uma criança, ou dar uma cesta básica para uma família. O cristianismo também é para isso, né? É a fé junto com as obras. São Tiago já diz, a fé sem obras é morta, está lá em Tiago capítulo 2. Porque a árvore de Natal, o pisca, né? O presépio aqui eu já falei, né? O menino Jesus com Maria e com José, né? Foi São Francisco de Assis que começou o presépio. Né? O pisca-pisca, por quê?
representa a luz de Cristo, né? A luz que nasceu, o Cristo que nasceu. Por isso que o pisca-pisca, não é verdade? E vai a estrela, né? Aqui na árvore não tem aquela estrela? Por quê? É a estrela que guiou os reis magos, né? Está lá em São Mateus, capítulo 2. Então, gente, tudo tem um significado. O importante é a gente entender, para a gente não ficar criticando, né? Sem saber o significado. Agora, se tem pessoas que usam para o mal, entendeu? Se tem pessoas que fazem coisas erradas, aí não é culpa das coisas, né? Igual quando eu for falar da Páscoa aqui, eu vou ensinar a questão do coelho, por que tem o coelho, tem o chocolate, que não tem nada errado em fazer esse tipo de coisa. Só que as pessoas levam para o comércio, usam essas coisas para ganhar dinheiro. Não é culpa dessas coisas, é culpa das pessoas que usam mal uma coisa que é boa. Deu para entender? Então vamos celebrar o Natal realmente no espírito do Natal, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, tá? Vocês podem deixar aí nos comentários aí que a gente responde. Espero que vocês tenham entendido o verdadeiro sentido do Natal para que você possa celebrar o Natal como nunca você celebrou, né? Lembrando daquele que veio, né, por você, né, no seu lugar, para pagar diante de Deus uma dívida que era minha e que era sua. Tá bom? E que você possa passar também, primeiro com Jesus, né? Puder ir à igreja, vá, e depois também com a sua família. Tá bom? Eu espero que você possa ter um Natal, né, alegre, feliz, né? Eu sei que todos nós temos dificuldades, o ano foi difícil, mas o final do ano também é um ano de esperança também. Natal também é um ano de esperança. Um menino nos nasceu, né? Diz a liturgia, né? Aliás, não, o profeta Isaías diz isso, né? O menino nos nasceu, né? Ele é o príncipe da paz. Então, quer dizer, então, vamos buscar a esse menino, né? A esse Jesus maravilhoso que nos ama tanto e que quer que nós tenhamos um Natal maravilhoso em família, como ele, quando nasceu, também nasceu numa família e viveu 30 anos numa família. Então, que a gente possa também, nesse dia também, ser mais humanos, perdoar aquelas pessoas que a gente ainda não perdoou, né? Às vezes você está brigado com alguém, quem sabe você... Muita gente fala, o Natal é todo dia. Lógico, o Natal é todo dia, você tem que fazer isso todo dia, né? Mas por que a gente não, então, aproveita, então, se você ainda não fez, se você já fez, ótimo, maravilha. Mas se você ainda não fez, que tal? Né? Você dá esse presente para Jesus, perdoando aquela pessoa que você está de mal, né? Que você não gosta, porque também não adianta nada, gente. Não adianta nada, se você também não limpar o seu coração, você não vai também, Jesus não vai morar no seu coração, porque primeiro que Jesus é santo, né? Então, se você tem alguma mágoa, algum ressentimento, Jesus não vai poder habitar no seu coração. Então, limpe primeiro o seu coração, tira toda a mágoa, todo o ressentimento, para você poder celebrar o Natal como realmente o verdadeiro espírito do Natal, né? O amor, né, de Deus realmente se manifestou no meio de nós. Que você possa amar, né? Primeiro, amar Jesus e depois também amar como Jesus amou a cada um de nós. Amém? Então, eu quero encerrar, mais uma vez, pedindo aí a colaboração de vocês. Por favor, deixe o seu like, quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Coloque para outras pessoas aí, para se inscrever, para nos ajudar, né? Aquele católico que quiser aprender mais a sua fé, tá? E deixe aí os comentários. Eu gostaria que vocês deixassem os comentários, o que vocês estão achando dos vídeos, sugestões, tá bom? De temas também, o que você gostaria que eu colocasse aqui no canal, tá bom? E um Feliz Natal para todos, tá joia? Que Jesus possa nascer no coração de cada um de vocês. O menino Jesus possa nascer no coração de cada um de vocês. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, pai e mãe de Jesus, que eles possam nos apresentar esse menino, né, que nasceu, né, por amor a cada um de nós. Tá? Então, um Feliz Natal a todos, a família de cada um de vocês, que Deus possa iluminar a vida de cada um de vocês. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um Feliz Natal, que Deus abençoe a todos.